Declaramos aberta a sessão. O presidente Pamages está com compromisso já em aula. E o vice-presidente, famoso Bilão, que todos aqui conhecem de longa data, está aqui para abrir, vai fazer uso da palavra daqui a momentos. O Corregedor-Geral de Justiça está aqui. E eu queria dizer para todos, são mais de 300 colegas já, e um auditório cheio aqui, que os três aqui têm grande experiência em fazer curso. Assim. A gente comentava, brincava antes, o desembargador Nalini e, evidentemente, muito mais todos nós. Mas o Bilão, nós somos do mesmo concurso e seguimos carreira muito próxima, muito paralela. Assim. Então, enquanto eu estava no Sete dos Campinhos, ele estava depois em São Paulo, no Centro de Estudos aqui do João Mendes, e a gente teve nessa mais de 2 décadas e meia de carreira aí, longa experiência em realizar curso. Para qualquer um que esteja realizando um curso, eu, enquanto responsável pela informática da Pamages e membro da executiva, e o Bilão aqui como na presidência, nesse momento, nesse ato, é uma experiência, uma oportunidade única. Acho que todo mundo que trabalhou com o ensino à distância, com a educação judicial à distância, desde os anos 90, ficaria extremamente grato em poder partilhar de um momento desse. Não é só a fala de uma alta autoridade. A gente já usou esse sistema para, por exemplo, a abertura do evento de aeroportos no Brasil, em juizados especiais, com o ministro Dipp e vários ministros online, o próprio ministro Eliane, o ministro Og. Fizemos já, eu particularmente, com o ministro Veloso, várias vezes, o ministro Marco Aurélio. Não é só isso, é a ideia, é a temática do que ocorre hoje. Ontologicamente, quase que única na sua espécie. Estamos assistindo aqui a abertura de uma, praticamente, audiência pública, porque o sistema já está aberto, nós temos advogados, temos serventuários, temos inúmeros colegas, e todo mundo assistindo a uma fala, não é uma palestra, é a presidência de um ato público pelo Corregedor-Geral de Justiça. É a primeira vez que existe isso. É como se fosse uma grande correição no estado de São Paulo, em que todos, indistintamente, podem se dirigir diretamente ao corregedor. Isso, para mim, tem um sabor único. O desembargador Nalini, eu conheço há mais de 26 anos e sempre foi um homem adiante de seu tempo. É alguém típico, a história faz jus a isso, a usar um momento desse, usar um palanque virtual desse para falar para todo o estado de São Paulo, que graças a Deus está sob sua correição essa data. Isso é uma coisa única, é uma coisa simbólica, para mim uma coisa magnífica. Então eu queria agradecer quem está aqui, agradecer os colegas, dizer que eu, enquanto o juiz envolvido em educação judicial, principalmente à distância na última década e meia, mas mais que isso, sempre em educação judicial, já desde o Sete Campinas, gostaria, senhor corregedor, de ter feito isso no Sete Campinas, de ter isso. Então, para mim, emocionalmente, é como se isso fosse uma sessão do antigo Sete Campinas até final dos anos 90, em que criei e presidi por 8 anos. Então, eu abro essa sessão como membro da Pamages, como antigo diretor de Sete Campinas, como comissionado por Vossa Excelência, alegre. Alegre como missão cumprida. É um ato extremamente bonito que está sendo realizado hoje, e com esses agradecimentos e com a emoção que é genuína. Eu passo a palavra ao nosso vice-presidente agora, nesse ato, no início da presidência da Pamages, para a abertura formal dos trabalhos. Bem, muito boa noite a todos e a todas presentes e aqueles que nos veem online, em tempo real. A Pamages desenvolve, juntamente com a Corregedoria Geral, o programa Diálogo com a Corregedoria. E tem hoje a grata satisfação de receber aqui para a palestra, para falar conosco sobre a questão da Corregedoria, o nosso corregedor, desembargador José Renato Nalini, que um nome que dispensa apresentações, exatamente pela sua trajetória, não é, ao longo de uma carreira brilhante, coroada de êxitos, sem dúvida alguma, um formador de opinião dentro do judiciário, uma pessoa que participa, uma pessoa, e o que é principal, uma pessoa aberta, como colocou o Brandão, uma pessoa de diálogo, e o tema não poderia ser mais feliz, não é, o tema da palestra. É o novo perfil da Corregedoria Geral. Nós vemos, na figura do nosso corregedor, o desembargador Nalini, um novo perfil de corregedoria. Aquela corregedoria vetusta, antiga, com aquela ideia de
órgão punitivo, órgão de perseguição. Isso tenho certeza que virou-se essa página no tribunal com a vinda e com a assunção do nosso corregedor atual. E a Pamagens, então, engajada nesse processo, propiciando isso aos colegas e àqueles que vêm aqui assistir ao vivo, né, hoje, então, recebe o nosso corregedor. Eu tenho, então, a honra de passar a palavra ao desembargador José Renato Nalini para a sua exposição. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tá melhor agora. Eu queria agradecer a generosidade do meu amigo, Dr. Edson Aparecido Brandão, e também as palavras gentis do Dr. Irineu Fava, não Bilão, viu? Dr. Irineu Fava, presidente em exercício da Pamagens. Uma brevíssima palavra. O Dr. Brandão é um entusiasta, há muitos anos mesmo, há mais de 26 anos, ele sonha com uma justiça mais virtual, uma justiça mais transparente, e parece que os tempos chegaram, né? As coisas demoram, a justiça tarda, mas a justiça chega aos seus objetivos. E é uma alegria muito grande poder estar aqui para conversar com os senhores, não para fazer palestra, nem aula. Eu gostaria muito de que isso fosse um diálogo. Eu até apelo para os meus juízes assessores que o novo perfil da corregedoria significa também um perfil bastante eloquente das disposições que nós gostaríamos de fazer prevalecer como resultado de um consenso, uma alteração de paradigmas. Eu gostaria muito de pedir aos juízes assessores que me interrompam, me lembrem se estiver faltando alguma coisa. E todos estão convidados aí a participar, só levantar a mão, até bom que dá tempo de eu respirar, tomar um gole d'água, etc. O monólogo é uma coisa muito triste, né? Muito melancólica. Mas quando nós falamos em novo perfil da corregedoria, o desembargador Irineu já, de certa forma, antecipou. Qual era o velho perfil de corregedoria? Quando se fala em corregedoria, até etimologicamente você está falando em corrigir, né, em endireitar, em desentortar. Né? O corregedor sempre foi uma figura que fiscalizava, controlava e punia. Né? E eu tento, não sei se conseguirei, mas esse é o meu intento, essa a mensagem que encaminhei aos meus pares, que foram os responsáveis pela minha eleição, foi a mensagem que eu encaminhei a todos os magistrados, né? A de assumir um novo papel. A corregedoria, ela tem de ser primeiro um órgão de apoio, um órgão de aconselhamento, um órgão de orientação, e para isso ela precisa ter muita paciência para ouvir. Nós não temos nenhuma dúvida de que as pessoas têm problemas, de que o nosso universo de correcionados é um universo atormentado pela angústia própria de quem se propõe a resolver problemas alheios. Ou seja, o judiciário não é um parque de diversões, o judiciário é muito mais do que isso, e diversamente do que isso, é um cenário de angústias, de tristezas, de desconforto, de prejuízos, de descumprimento de promessa. Então, juízes e servidores, quando se defrontam com um processo, eles estão ingressando num terreno bastante desconfortável. E se a pessoa é sensível, se a pessoa é alguém que não perdeu o humanismo, que é capaz ainda de encontrar em cada processo uma emoção, como dizia o Calamandrei, até o último dia do meu exercício, ele falando de juízes e advogados, é como se eu fosse aquele sacerdote celebrando a primeira missa, eu tenho a mesma emoção. Se a pessoa não perde essa capacidade de se enternecer, de se sensibilizar, de se emocionar com o processo, ela vai absorvendo, queira ou não,
um pouco dessa carga aflitiva. Então nós sabemos que o tempo vai deformando aqueles que trabalham com a justiça, porque nós não temos hoje mais aqueles processos que antigamente nós poderíamos dizer há uma espécie de maniqueísmo. Toda a razão está de um lado, todo o desacerto do outro. As lides contemporâneas são lides cada vez mais complexas, não é? Nós trabalhamos com verdade que tem múltipla face. Quantas vezes eu não me sinto, e acho que os senhores podem sentir, diante dos problemas que o judiciário enfrenta hoje, nós somos como os 5 cegos da fábula palpando um elefante, né? Cada um vai apreender uma parte da verdade. E todos aqueles que trabalham com a justiça sabem que isso não se sai impune do judiciário e do grande equipamento chamado justiça, né? Nós chamamos de justiça, não é só o poder judiciário, é o Ministério Público, é a advocacia, a defensoria, são os delegados extrajudiciais, é a polícia. Tudo isso forma esse grande equipamento chamado justiça. E quando nós verificamos o estágio do judiciário em São Paulo, que é a maior unidade da federação, a mais complexa, aquela que tem o maior número de magistrados, a que tem o maior número de funcionários e que, não por coincidência, possui o maior número de processos, nós vemos que a corregedoria tem um papel fundamental para que esse novo perfil não permaneça no discurso, não seja uma proposta retórica, não seja um marketing correcional, mas possa produzir efeitos. E dentre as propostas que nós nos propusemos, eu fiz algumas reuniões com a equipe, mostrando o que se esperava dela, porque o corregedor sozinho pouco pode fazer. Um dos primeiros pontos, um ponto fulcral, é o resgate da autoestima daquilo que um dia, idilicamente, nós chamamos de família forense, né? Nós que fomos juízes no interior, nós nos lembramos, embora todos aqui mais jovens do que eu, mas quando nós entramos numa comarca do interior, havia aquele orgulho das pessoas dizerem: eu integro a família forense. E aos poucos essa expressão foi saindo de moda, né? Foi caindo em desuso. Quem é que fala hoje de família forense, não é? Eu acho que essa mutação também aconteceu com a família. Com a família é instituição básica. Nós tivemos tantas transformações no mundo contemporaneamente. A mulher teve que sair de casa, deixou os filhos com babás ou com a babá eletrônica, televisão, hoje com um computador. Eu tenho neta de 2 anos que só almoça ou janta com tablet, né? Escolhe os programinhos, os filminhos, né? Não deixou ninguém no seu lugar para transmitir aquelas palavrinhas mágicas: muito obrigado, por favor, né? Perdão, com licença, até bom dia, boa tarde, né? Que hoje ninguém mais tem tempo para essas expressões de cordialidade. As pessoas não se despedem, né? Entram num espaço, fazem um olá de longe, não se aproximam para dar a mão. Então, a mutação é uma mutação completa, né? Então, a família, ela sofreu isso. Evidentemente que uma simbologia da família para ter um grupo unido, então o juiz conhecendo cada funcionário, sabendo o nome, sabendo das angústias desse funcionário, sabendo o que acontece com ele quando ele sai de casa e vai nesse trânsito terrível da capital, mas que também está atormentando de outras cidades, né? É evidente que a família foi se esgarçando, essa família forense. Então, um dos pontos muito importantes da atual corregedoria é resgatar a autoestima da família forense. É fazer com que as pessoas voltem a ter orgulho de pertencer à justiça, né? Nós tínhamos poucos funcionários quando ingressei na magistratura.
mas todos eles eram extremamente orgulhosos de integrar o corpo de funcionários e servidores do Judiciário. Nós multiplicamos, não sei por quanto, né? Talvez por 100, por 1000, e hoje nós temos um funcionário que não sabe exatamente que ele está construindo uma catedral, né? Ele se sente um pouco prejudicado, sem carreira, sem perspectiva, sem apoio. E não é só de dinheiro que as pessoas precisam. Elas precisam de carinho, elas precisam de atenção, elas precisam serem consideradas pessoas, não seres invisíveis. Então nós deflagramos uma série de projetos e de ideias para tentar fazer com que isso seja paulatinamente devolvido, né, e seja reintegrado ao patrimônio de cada servidor. Por uma feliz identidade de propósitos, o presidente Ivan Sartori também não vai admitir nenhuma denúncia de assédio moral, não é? Essas diretoras, esses chefes que impõem a sua autoridade com rispidez, né, com muita severidade, esses já estão até cedendo lugar para outros que são mais humanos. Nós temos que devolver o tratamento humano para dentro do Poder Judiciário. Com isso nós vamos tentar, talvez, estabelecer concursos, concursos para que as pessoas possam exercer o seu outro lado, né? Um funcionário não precisa ser só aquele cumpridor de tarefas. Eu pensei em fazer com que eles tirem fotografias, façam pequenos documentários. Hoje todos têm câmeras, os próprios telefones podem filmar, né? Que criem frases, que façam contos, poesias, né? E tudo está até pronto, nós só estamos dependendo da confirmação da Receita Federal, que não tem mais onde armazenar bens apreendidos, para que eles nos reservem esses objetos que vão servir de atrativo para esses concursos, né? Também nós pensamos em fazer com que o tribunal e todas as dependências, todas as unidades judiciárias, reflitam um pouco como a empresa. A empresa, para não perder o bom funcionário, propicia a ele uma série de benefícios que não são necessariamente acréscimos salariais. Não vamos deixar de lutar para que haja uma carreira, para que haja uma reposição, etc., embora isso seja mais missão da presidência. Mas intervalos para exercícios, né? Pequenas operações de treinos de convívio, círculos para exercício de psicodrama, de catarse, tudo aquilo que a empresa tem usado para dar um momento de identificação do funcionário consigo mesmo, né, para que ele busque o motivo dele estar preocupado, dele estar angustiado, né? Eu acho que isso nós só vamos ganhar se nós conseguirmos tratar os funcionários como pessoas, como seres humanos. Valorizar a carreira, né? Fazer com que os juízes sejam os principais agentes de estímulo daqueles que trabalham com ele, né? E uma das coisas que desde o início nós temos insistido muito é na polidez. Eu acho que o Dr. Durval já falou aqui, né, no primeiro diálogo, na questão do tratamento, né? Da cordialidade, da polidez, da educação de berço. Nós todos temos um patrão que se chama povo, né? E um povo ao qual nós devemos, no mínimo, a educação, no mínimo, atendê-lo, no mínimo, ter paciência para ouvir. Não se admite que um funcionário maltrate uma parte, ainda que a parte, às vezes, seja indelicada, porque ela também é vítima dessa mutação de valores, né? É vítima do estresse do trânsito, é vítima da lentidão na prestação jurisdicional, que ela não entende bem porque demora tanto, etc. Mas nós somos a parte que
tem de se subordinar, porque ninguém é funcionário público obrigatoriamente, compulsoriamente. E até para os juízes, eu costumo falar, para os juízes jovens que falam que ganham muito pouco, que só tem trabalho, eu falo, olha, vamos ver se na vida privada você teria esse salário, né? Então, não faça sacrifício, não. Saia e deixe a vaga para alguém que vá valorizar. A magistratura tem que ser um sacerdócio, tem que ser missão. Como emprego, ela é terrível, né? Mas como missão, como vocação, ela só traz prazeres. Nós gostaríamos também de explorar os talentos dos funcionários. Eu tenho reclamado bastante, inclusive fiz uma longa peroração para o ministro Aires Brito. Há 2 semanas eu jantei com ele, e ele uma hora me chamou e falou assim, vem cá, você me telefone a hora que você quiser, você fala, Carlos, isso não está certo, Carlos, isso você tem que fazer. Lógico que eu não vou fazer, é por amizade, é por generosidade, mas eu falei para ele uma série de coisas, inclusive a questão do descompasso que nós temos entre tentar construir um funcionalismo polivalente. Uma coisa que eu gostaria muito é que cada um se sentisse integrante de uma equipe. Eu não entendo um cartório, uma unidade, uma serventia, em que alguém fala que tem final, ou que só entende de um assunto, né? E que continua fazendo aquilo que não interessa a quem está dependendo de uma informação, ou está pedindo alguma coisa, a busca à vista de um processo, e o funcionário... Isso é continuamente essa reclamação, né? E, então, eu acho que nós temos que fazer um quadro polivalente. Todo mundo tem que entender um pouco de tudo. É lógico que pode ter sua preferência, mas eu tenho de olhar no quintal do meu vizinho. E isso falei até para a equipe. Não tem essa história de eu só faço isso, certo? Nós somos equipe. Se alguém afunda, nós estamos afundando juntos, né? Então, conversei com ele. Por que nós temos esse anacronismo do desvio de função, não é? Nós temos tantos funcionários bons que, por sua conta e risco, aprenderam informática, outros aprenderam língua, idioma, outros sabem fazer software, etc., tal, sei lá. E não podemos usar por causa de desvio de função. O que é isso? Nós queremos alguém polivalente ou queremos que alguém entre numa raia ou num trilho e não saia daquilo até o final? Nós temos que pensar isso, em formular hipóteses de aproveitamento dos talentos, né? Insistir muito nessa solidariedade, ou seja, ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Não há estrelas, não há stars, não há pessoas ungidas que sejam melhores do que as outras. Todos têm importância, né? E eu gosto sempre de lembrar, principalmente com alunos, aquela fábula do Saint-Simon, que perdeu a cabeça por causa disso, literalmente perdeu mesmo, foi decapitado, porque ele dizia o que aconteceria para a França se o Delfim fosse morto, né? O herdeiro. Na linha de sucessão tinha uma infinidade de outros, e não faria falta nenhuma, né? E assim ele falava com todos os nobres, assim ele falava com a igreja, né, que eram os 2 estados gerais mais importantes da França na época da pré-revolucionária. Aí ele começa, e se morressem todos os lixeiros, aí a França ia sentir falta. Porque o que acontece com os resíduos sólidos se eles não são recolhidos, né? Então a importância nem sempre está naquilo que nós enxergamos. Todos têm o seu papel. Então nós temos que treinar essa solidariedade para que as pessoas não sejam especialistas, que é conhecer muito sobre uma coisa cada vez menor, mas nós temos que ser generalistas, né? Posso gostar mais de uma área, mas eu tenho que conhecer um pouco, porque amanhã, se falta o meu colega do lado, eu preciso tentar atender. Então, isso é uma coisa que, em termos de funcionalismo, né, eu acho que devolver ao funcionário do Poder Judiciário a autoestima, a valoração, o resgate da dignidade, não está só em salário, né? Eu acho que com pequenas coisas nós podemos conseguir adesão
das pessoas e o empenho, o entusiasmo delas para fazer alguma coisa diferente. Fazer melhor aquilo que eventualmente já se faz bem feito, né? Fazer em menos tempo aquilo que já se faz num tempo razoável. Fazer com menor custo aquilo que já se faz de uma forma pouco dispendiosa. Nós sempre podemos melhorar, né? Eu gostaria também, nessa mudança de perfil, de dedicar muito empenho e entusiasmo em técnicas de gestão. Nós já sabemos direito demais, teoria jurídica, a sofisticação do direito só atrapalha, certo? O que a parte quer é uma resposta fundamentada, sim, mas singela. Para isso o juiz permite que se acompanhe o seu raciocínio ali. Então, num país com 4 instâncias, alguém vai corrigir, né? Não precisamos ficar pensando em produzir uma grande obra doutrinária, recheada de jurisprudência, enquanto tantos outros estão lá esperando a sua decisão, né? Então, se nós já temos direito demais, em teoria, nós precisamos melhorar a nossa administração, nós precisamos melhorar a gestão, nós precisamos investir na obtenção de um resultado. Por que o Constituinte incluiu a eficiência como um dos princípios do artigo 37 da Constituição da República, 10 anos depois de promulgada a Constituição? O recado foi muito claro ao Poder Judiciário. Ele é que não, embora com a impessoalidade, obedecendo a moralidade, a legalidade, ele não conseguiu tornar o seu serviço eficiente. Isso nós não podemos negar, não podemos fazer aquela afirmação, não, eu sou agente ou expressão da soberania estatal, eu produzo uma sentença só, mas é brilhante. Não há isso. Hoje a sociedade está precisando de obreiros, de pessoas que produzam, de pessoas que resistam a uma análise do custo-benefício. Quanto custa para o povo cada um de nós? Vamos pensar em termos de vencimentos, em termos de assessoria, em termos de imobilização dos imóveis, em termos de gasto de energia, em gasto de papel, em carro e dos funcionários que nós temos. Faça o cálculo, né? E será que nós estamos compensando isso? Se nós estivéssemos numa empresa privada, essa empresa privada estaria recebendo encômios pela sua eficiência, ou teria lá um cartaz como em recuperação, agônica, né, pré-falimentar? Eu acho que esse raciocínio tem que passar. Não vamos nos iludir, nos encarando apenas como poder, como expressão da soberania estatal. Nós desempenhamos um serviço relevantíssimo, mas nós prestamos serviço público. Somos funcionários, qualificados, recrutados depois de um concurso árduo, com uma série de atribuições e de restrições, não é? Mas ninguém é juiz, obrigatoriamente. Se o fardo é muito pesado, vai para o fardo mais leve, né? Tem concurso aberto aí de extrajudicial, né? Tem os grandes escritórios que recrutam sem nenhuma dificuldade advogados para chegarem a serem sêniores, né? Senhores, advogados sêniores dos grandes escritórios, pode advogar em Londres, em Paris, não precisa ficar sofrendo na magistratura. A magistratura tem que ficar quem gosta, quem se apaixona, né? A magistratura é aquilo que se dizia na época da Revolução: ame-a ou deixa, né? Ou você tem que amar com toda a devoção, ou você sai, né? Então, o investimento em gestão, nós precisamos introduzir técnicas que permitam que nós solucionemos os problemas de uma forma mais rápida, menos complicada, com menor formalismo. Por exemplo, o tal sistema NEP, né? Muita gente gosta, está funcionando, o Durval tem feito implementação em alguns lugares, mas tem aqueles que são inimigos do NEP. Eu recebo sempre
umas juízas lá falam, não, NEP é uma coisa que padroniza, tem que ser dupla. Eu lembro do filme do Carlitos, do Tempos Modernos, que a pessoa só faz a mesma coisa e tal. Eu falei, não, você tem uma fórmula melhor? Vamos ver se cada um pode descobrir uma alternativa mais eficiente de se realizar o serviço, né? Então, NEP é uma, tragam outras, quem tiver uma experiência boa. Então, eu acho que essa disseminação das boas experiências é uma obrigação da corregedoria. Nós temos de incentivar aqueles que fazem alguma coisa e que deu certo na sua vara, na sua comarca, e fazer com que isso seja apresentado, possa ser disseminado. Não obrigatoriamente, essa semana, né, Maria de Fátima, nós falamos da família hospedeira, que é um projeto bom do juiz Alessandro lá de Pindamonhangaba, elogiável, uma coisa saudável. Agora, nós não podemos impor isso, fazer com que seja obrigatório, mas nós podemos dizer, a corregedoria está olhando com muito carinho, com muito interesse, e não há nada que nos obrigue a coibir uma experiência dessa, né? Então, tudo aquilo que houver em termos de experiência local bem-sucedida, a gente pode disseminar, né? E fazer com que cesse a resistência cultural à utilização das modernas tecnologias, né? Eu acho que nós não vamos escapar do processo virtual, mas do processo virtual mesmo. Você, na sua casa, recebe um pleito, analisa, responde e, se for monocraticamente, já devolve. Nós temos que começar a pensar na redução do suporte papel. É irreversível, né? Ou nos acostumamos, ou nos acostumamos. Não há alternativa, né? Nós temos de nos valer da informática, da eletrônica, da nuvem, né? Hoje o Antônio Carlos Braga me contava de um projeto que nós vamos investir nele, né, Antônio Carlos, de registro de imóveis eletrônicos, né? Uma central registrária eletrônica, que vai ser o futuro, vai conviver sim com os livros, com os atos físicos, né, ainda hoje praticados, sim, mas nós temos que começar a nos antecipar, né? Eu sempre tive essa preocupação de ver que a justiça, talvez por trabalhar com uma ciência do passado, que é o processo, né, uma ciência de reconstrução do passado, nós ficamos tão imersos no passado que perdemos a capacidade de enxergar o futuro, né? Então, por isso que nós temos familiaridade com história, que é a ciência do passado, com tradições que são a reconstituição, a preservação do passado, e nós não pensamos como vai ser a história do judiciário daqui a 200 anos, né? Como é que nós vamos fazer para sobreviver num mundo que precisa de respostas cada vez mais rápidas, né? O ritmo da justiça não é o ritmo da sociedade. Agora, se nós teimarmos e resistirmos a mudar o ritmo, o que vai acontecer? A sociedade vai encontrar fórmulas de resolver seus problemas e de se tornar a justiça descartável. É isso. Então eu acho que para a própria sobrevivência nós temos que nos empenhar em seguir tudo aquilo que a tecnologia já disponível coloca em nossas mãos, né? É tão acessível. E premiar os melhores resultados, né? É uma emulação saudável de verificar. Por exemplo, sempre tive, mesmo antes de ser corregedor, uma mesma comarca tem 4 varas da mesma natureza com a mesma distribuição. Porque 3 delas caminham e uma não. Nós precisamos cuidar disso, né? Nós precisamos alertar os colegas muito escrupulosos ou dados a perfeccionismos, ou então colegas que hoje evidentemente necessitam de um tratamento, necessitam de uma psicoterapia, necessitam de uma psicanálise, não é? Nós não podemos ignorar que o tempo e o emprego das mesmas técnicas e o manuseio do processo, que é uma caixa de tristezas, né? É um caderno de sofrimento,
pode nos deformar, pode nos deixar doentes. E é muito ruim quando o doente não quer enxergar que ele está doente, né? Nós precisamos tratar disso também. Temos de estimular lideranças, para que essas lideranças surjam entre os juízes, entre os servidores e entre os nossos parceiros todos, né? Líder, não aquele líder que é o que impõe a sua vontade, né? Mas o líder é aquele que quer fazer a coisa certa, aquele que se satisfaz quando ele está convencido de que ele está a percorrer o bom caminho e que ele tem condições de transmitir isso, de tentar contaminar os outros com um vírus do bem, né? Uma vontade de fazer as coisas melhores, né? Eu vi esses dias e fiquei até impressionado com um prêmio que o Estado o Estado, o Jornal do Estado de São Paulo e várias outras organizações conferiram a jovens empreendedores, né? E aquele que ganhou o prêmio Jovem Liderança em Cultura é um cantor chamado Criolo, né? Era Criolo doido. Ele, desde os 13 anos, ele faz música rap e tal. Quando ele morava numa favela, na zona sul de São Paulo. Quando ele foi estudar o ensino médio, ele levou a mãe não tinha ensino médio, estudaram os dois juntos, né? Foram estudando, completando o curso. Hoje a mãe faz pós-graduação, né? E ele dá uma definição de liderança que eu achei interessante, que serve para nós. Nós sempre procuramos encontrar os modelos dentro do nosso quintal, né? Nós vamos procurar modelo nos nossos gurus na área jurídica, mas o que é líder, o que é empreendedor, o que é alguém que venceu numa outra área? Então, quando o Marcelo Rubens Paiva perguntou para ele o que era líder, né? Então o Marcelo Rubens Paiva fez uma reunião com os outros jurados para dizer para quem que nós vamos entregar esse prêmio. Eram vários indicados. E aí o Marcelo, nessa reunião, ele fala assim: eu perguntei para todos o que era uma liderança. É alguém que ganha tanto dinheiro por ter uma boa ideia, como esses criadores de Facebook, do Google, né? Esses jovens que têm o seu valor. Ele falou: ou é uma pessoa que simboliza a união, que consegue agregar valores como ética, que se preocupa com o país. E foi escolhida a segunda opção. Então eles resolveram dar o prêmio para alguém que opta por um caminho que pode não ser o mais lucrativo, mas é aquele que dá maior satisfação pessoal. Então, ele fala: eu acho que o líder é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que tem carisma, que não é apenas bom no que faz, mas que tem que significar algo também para os outros, né? Que muda o entorno, né? Então, eu pensei em mostrar para o funcionalismo e até para os juízes que as pessoas não têm que pautar suas atitudes só pensando em prêmios, só pensando em receber aumento salarial, né? Mas eles têm de fazer as coisas também porque acreditam de verdade naquilo, né? São pessoas que inspiram inovação. Então o Criolo, que escreveu, eu comecei a prestar atenção nesse Criolo porque ele tem uma música que foi premiada chamada Não Existe Amor em São Paulo. E eu acho que é muito interessante você pensar que essa força do coletivo invisível, 20 milhões de pessoas morando aqui, né? 1.500 motociclistas morrendo por ano em São Paulo, né? E tantas tristezas acontecendo, mas também acontecem coisas boas, que são pessoas que não teriam condições nenhuma de mudar nem a sua própria vida, de repente acreditam numa coisa, mudam a sua vida e mudam a vida do entorno, né? Então nós temos que descobrir esses valores. Quantos crioulos, de repente, nós não temos dentro do funcionalismo do Poder Judiciário e nós nunca prestamos atenção neles, continuam
invisíveis. E a força dos invisíveis tem que ser redescoberta, né? Então, o líder vai ser aquele que auxilia os colegas, que é solidário, que tem boas ideias, que semeia bom humor, que encontra perspectiva favorável, mesmo quando o prognóstico é um prognóstico amargo, né? O líder vai investir no seu talento, mas vai investir no talento alheio também. Ele vai saber que só crescemos juntos, né? Nós temos outra coisa que estimular a criatividade. Muita gente continua fazendo aquilo que sempre fez e faz aquilo por quê? Porque é assim que se faz, sempre se fez assim. Por que nós não podemos ousar? Por que nós não podemos tentar fazer melhor aquilo que nós achamos que já fazemos bem? Por que não experimentar alguma coisa diferente? Então, ousadia é alguma coisa que deve ser encarada com menor temor, com menor resistência, né? Temos de ser ousados, porque a preservação do que sempre foi, do que sempre se fez, parece já ser uma receita superada. Nós não estamos conseguindo melhorar a nossa credibilidade. Quem viu a pesquisa, a última pesquisa que a Fundação Getúlio Vargas fez a respeito das instituições, vocês viram? Saiu essa semana. As Forças Armadas têm 77% de credibilidade. Depois vem a Igreja Católica com 56%. Depois vem, pasmem, Ministério Público com 55%. Veja como o Ministério Público conseguiu ficar alheio ao esquema justiça. Nós estamos lá embaixo com 41%. Parece que até melhorou porque era 37%. Ou seja, de qualquer forma não temos média, né? Pior que nós, só os partidos políticos, que tem 5%. Mas também, ser melhor do que partido político, eu acho que, né, não é alguma coisa que dê orgulho, né? Então agora veja, por que o Ministério Público conseguiu ficar nessa posição de ser a terceira instituição mais prestigiada? Porque aparentemente ele é corajoso, ele é ousado, ele apanha as bandeiras que são as mais prestigiadas, né? Ele protege o meio ambiente, ele protege a cidadania, ele protege o consumidor, ele protege o deficiente físico, né? Ele está sempre, aparentemente, fazendo a luta do bem, né? Contra o mal, contra os vilões. Então, nós precisamos adotar algumas táticas, não só de marketing, não é comunicação. Eu acho que quando o produto é bom, aí a comunicação ajuda, a publicidade ajuda. Mas quando você tem, por exemplo, né, varas com 230 mil execuções fiscais paradas, o que nós vamos mostrar de... né, que tento é esse? Como é que nós conseguimos ficar com 230 mil execuções paradas? Eu sou radicalmente contra até, eu acho que não é função do Poder Judiciário exercer papel de cobrador de dívida. Eu não assumiria, gostaria até que os projetos que estão em curso no Congresso tirassem de nós essa carga, né, que é uma carga falaciosa, não há conflito, né, há só papelada e número, né? E isso em todas as 4 instâncias do Brasil nós temos excesso de execução fiscal. Mas enquanto não se tira essa função, nós temos que enfrentar, nós temos que dar um pronto-socorro, nós temos que pensar em alguma estratégia para vencer essa carga, limpar essa... E por isso a equipe preparou uma cartilha muito interessante. Hoje, inclusive, o Afonso recebeu o presidente da Associação Paulista de Municípios, né? Como é que se chama? Marcos Monte, e ele se propôs a fazer a distribuição dessa cartilha, onde a equipe da Corregedoria incentiva a utilização do protesto, em lugar de iniciar a execução, fazer o protesto da dívida ativa, né? E outras tantas práticas que poderiam colocar o nome do devedor no Serasa, nos serviços de proteção de crédito, verificar se o credor ainda mora no mesmo lugar, se ele tem bens, né? Há municípios que já têm leis que
fazem com que apenas um determinado valor justifique a propositura da execução. E a Fernanda está pensando em outras coisas também, né, Fernanda? Para poder fazer com que, enquanto não se tira do judiciário essa função menor de cobrador de dívida, sem conflito, né, que nós temos de enfrentar. Da mesma forma como eu acho que aceitar o pagamento dos precatórios não é função do Poder Judiciário. Como é que nós aceitamos isso, né? É a falta da nossa representatividade política. Porque ninguém faz isso com o Ministério Público. Por que não entregam para ele que tem tanto tempo ocioso, né? Tem tanta condição de fazer alguma coisa, né? Não, jogam para o Judiciário, né? Bom, nós vamos tentar incentivar as boas práticas, né? Sempre com o sentido de obtenção de resultados, né? E resultados nós estamos tentando de uma série de formas aí. A força-tarefa, o pronto-socorro. Nós até instituímos uma comissão multidisciplinar para atender aqueles casos de magistrados e depois de funcionários que estiverem necessitando de um apoio, de uma orientação um pouco mais próxima, né? Nós precisamos multiplicar cursos e palestras de motivação, né? Temos de disseminar, não é autoajuda no sentido pejorativo. Autoajuda é uma coisa saudável, né? Há quem tenha escrito aí como é que o Proust pode resolver meus problemas hoje. Né? O Platão, na verdade, ele fez autoajuda, Aristóteles fez autoajuda, por isso nós vamos dizer que eles não são confiáveis, né? Mas nós temos que tentar adotar uma linguagem para contaminar magistrados, servidores, mas também conseguir a adesão de todos os nossos parceiros para que nós nos encontremos fórmulas de aperfeiçoar, aprimorar, tornar mais eficiente a prestação jurisdicional, né? Nos setores específicos, a Corregedoria tem atuado, né? Eu gostaria de lembrar que em relação à parte criminal, de execução penal, nós já participamos de mutirões, né? O Jaime e o Paulo, atendendo a pedido da Secretaria da Administração Penitenciária, conseguiu, num trabalho bem concentrado, restituir ao convívio 640 encarcerados que mereciam benefício, que estavam em Franco da Rocha, mais 240 mulheres do presídio do Butantã. A Corregedoria atuou na destruição das armas, né? Embora o Estatuto do Armamento esteja em vigor há tantos anos, os crimes são praticados com arma, normalmente arma de fogo. Então essa destruição é alguma coisa benéfica, porque ela tem resultados até para evitar a reincidência, a reiteração de crimes violentos praticados com essas armas, que estavam em poder dos fóruns, né, sob responsabilidade dos magistrados. Estamos elaborando estudos para poder fazer a mesma coisa com a compactação dos veículos apreendidos, né? São milhares, são centenas de milhares de veículos, muitos deles em áreas de preservação permanente, alimentando uma indústria criminosa do desmanche, que todas as pessoas têm experiência de que, precisando de uma peça de um carro, chegam ao desmanche e falam: eu preciso da peça tal. E alguém fala: olha, hoje eu não tenho, mas venha depois da manhã que vai chegar uma, né? Como é que vai chegar, né? Então, se nós conseguimos prestar esse serviço, também vai ser alguma coisa. A equipe do crime, da execução criminal, está sempre atenta, e tem muitas outras ideias aí que estão amadurecendo nesse setor.
O setor das execuções fiscais também recebeu uma atenção muito grande. Vamos começar com as comarcas mais da força-tarefa, porque são aquelas que estão em situação mais calamitosa, mais dramática, né? Sem prejuízo de continuar a fazer uma campanha para que prefeituras, Estado, procuradores tentem enxergar no judiciário não um cobrador de dívida, alguém que soluciona conflito. Quando houver embargo, sim, mas vamos tentar reduzir esse número falacioso, esse número que é irreal de processos advindos das execuções fiscais. Na questão da infância e juventude, a doutora Maria de Fátima está fazendo um trabalho magnífico. Essa semana ela participou de um projeto Paternidade Responsável, que teve uma grande repercussão. Eu não sei se todos sabem que há regiões na cidade que há milhares de crianças que não têm o nome dos pais no assento de nascimento, né? E o trabalho de regularização da situação civil dessa criança, às vezes não é nem criança, já adulto, né, Maria de Fátima? Está sendo um trabalho muito interessante. E nesse atendimento, não é só a situação registrária, não é uma coisa formal. Você vai devolver autoestima, você vai devolver nome, você vai devolver um sentido de paternidade que às vezes é causa de um grande transtorno afetivo e no convívio dessas pessoas, né? A doutora Maria de Fátima também participou semana passada, no dia 18, que é o dia do combate à exploração e à violência, e à criança vítima de violência sexual, de um grande fórum, né? Então, nós estamos muito empenhados nessa área, até em realizar encontros com juízes de menores, para que eles se sintam mais motivados ainda, mesmo porque todo juiz de menor já tem uma vocação, parece que naturalmente se inclina por esse setor, pessoas mais sensíveis, ou um juiz mais sensível, né? Mas que nós possamos reunir as experiências e fazer trabalhos conjuntos para poder aumentar ainda mais o alcance na prevenção. O doutor Maria de Fátima fala sempre da prevenção, né? Não podemos só correr atrás do prejuízo, nós precisamos tentar evitar que o problema surja, né? Um setor que eu respeito muito e que eu tenho tentado repartir com ele muitas das nossas atribuições é o setor extrajudicial, né? E eu sempre, mesmo como juiz, sem nenhuma atuação administrativa, mas na minha parte cidadã, que eu acho que nós precisamos nunca desistir da cidadania. Nós estamos juízes, né, Irineu? Daqui a pouco não somos mais. Então, agora, gente, né, eu falo sempre, eu nasci gente, espero morrer gente, né? Não necessariamente corregedor, não, mas enquanto a gente tiver discernimento, tiver força, tiver coragem, lucidez, a gente precisa tentar fazer alguma coisa a mais. Não é porque nós estudamos às vezes, nós acreditamos a nós mesmos, a nossos pais, o sacrifício por nos terem formado, que nós não devemos nada para a comunidade. Todos nós devemos alguma coisa, né? A educação no Brasil só funciona através de subsídio. Então, ainda que nós tenhamos cursado escolas pagas em qualquer momento da vida e falando não devo nada a ninguém, você deve sim, porque a educação, o negócio da educação, a empresa da educação, depende muito de apoio governamental. Então tem dinheiro de gente que nunca conseguiu estudar aplicado na nossa formação. Nós temos que devolver, não o mínimo, né? Nós temos que devolver de acordo com aquilo que nós recebemos. Então, mesmo antes de pensar em exercer alguma função correcional, eu sempre, baseado na experiência que eu tive de início da minha carreira, tanto de promotor como de juiz, eu trabalhava com cartórios judiciais e extrajudiciais simultaneamente. Os cartórios eram
O tabelionato era o responsável pela vara tal, né? E confesso que o trabalho era eficientíssimo, os funcionários dedicados, devotados, né? E no momento em que o setor extrajudicial conseguiu do Constituinte de 1988 essa situação sui generis de exercer em caráter privado uma função pública, ele teve de se tornar ainda mais eficiente. Então, eu acho que o setor extrajudicial é um laboratório de experiências bem-sucedidas, do qual nós podemos extrair muita experiência exitosa para melhorar os serviços judiciais, que estatizados perderam em qualidade, perderam em eficiência, né? Perderam em controle de disciplina, perderam no reconhecimento da hierarquia, perderam na noção de autoridade e perderam principalmente a consciência da dignidade da função de quem trabalha com a prestação jurisdicional. Então, eu acho que esse setor, eu devolveria para o setor extrajudicial, ainda que experimentalmente, através de planos pilotos, aquelas varas mais complicadas, para ver se eles encontram uma fórmula de dar respostas, de fazer com que o serviço saia, né? Quer que eu termine, Brandão? Outra... Me desculpa, mas é uma discussão da semana passada, eu falava muito com o Braga em casa isso. Talvez essa privatização de alguns setores seja uma redenção que insistiu tanto. Em 88, a titular foi a última que foi estatizada, a marca 2 córregos. E o que a gente insistiu de lá para cá foi um gasto extremo, um aumento de produção pífio. Eu acho que eu faria o caminho de volta aí, sem nenhuma hesitação, né? Mas isso é um projeto. Mas enquanto isso, vamos incentivar esses nossos parceiros, né, a formularem propostas para que eles assumam cada vez mais a chamada jurisdição voluntária, né? Porque não faz sentido. Por exemplo, a execução fiscal. Não querem ficar com a execução fiscal? Não querem ficar com os precatórios? Não é? Muita coisa que nós poderíamos transferir a quem tem um controle da eficiência e um êxito em tornar eficientes os serviços que nós não conseguimos ainda, né? O judiciário ainda não conseguiu. Então eu espero muito dos serviços extrajudiciais a orientação que eu partilhei com a equipe encarregada. São 4 excelentes juízes que cuidam dessa área, né? O doutor Gustavo Marzagão, que é o coordenador da equipe, o doutor Marcelo Benac, o doutor Luciano e agora o doutor Braga, 5 agora então com a Tânia, né? E a Tânia, que a Tânia é generalista, ela não cuida só das extrajudiciais, ela faz os cursos, ela vai me entrevistar na Rede Vida, ela faz uma porção de coisas, né? Mas esse setor, a primeira coisa que eu conversei com eles foi que nós precisamos facilitar o acesso à segurança notarial e registral. Esses serviços existem para servir, para atender. Então, eu sei que é muito mais fácil a gente falar não pode, porque nunca pôde, porque uma decisão do Conselho em 1948 já decidiu que é assim. Sei, decidiu, mas agora nós vamos mudar, né? Vamos fazer com que eles exerçam em plenitude a responsabilidade que eles têm. Não faz sentido haver lei que transfere ao registrador o controle da regularização fundiária e eles terem medo de praticar esses atos de receio de que a corregedoria vá caçar ou vá propor a perda da delegação, né? Então, nós temos que trabalhar em parceria, conjuntamente. Eles são parceiros até para fazer projetos novos e audaciosos. A Central da Indisponibilidade, eu estou recebendo telefonemas do Brasil inteiro para indagar o que é a Central de Indisponibilidade, proposta da equipe que vai ser implantada sexta-feira, a Central de Registro Civil, né?
Então, tudo isso é uma sinalização desse novo perfil, né? Um perfil que eu diria tosco, nós estamos construindo. Eu gostaria de que vocês todos ajudassem a construir esse perfil. Não há nada pronto, não há nada acabado. O que há é uma usina de sonhos, né, de utopias, mas se nós não tivermos o sonho, não adianta nada nós vivemos nessa burocracia, naqueles atos rotineiros, costumeiros, na prática usual, em fazer aquilo que sempre se fez. Nós não podemos melhorar. Eu acho que a vocação do homem, e a nossa principalmente, nós escolhemos o direito como vocação. O direito é aquilo que é certo. O direito é o contrário do que é errado. O direito é o contrário do que é torto. Então nós temos um compromisso de ser cada vez melhor, cada dia melhor. E não só sermos pessoalmente melhores, mas fazer melhor aquilo que nós escolhemos como opção de vida, né? Então, eu acho que é esse o compromisso. Estamos abertos a todas as sugestões, estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, com Corregedoria Já. Não fica uma resposta, não fica um pedido, uma denúncia, uma reclamação sem resposta. É claro que as pessoas confundem a atuação da Corregedoria quando elas estão ressentidas por uma decisão jurisdicional desfavorável, achando que a Corregedoria possa corrigir a injustiça que sofreram. Mas nós, com delicadeza, com toda a cordialidade, com polidez, nós tentamos esclarecer, mas não deixamos ninguém sem resposta, né? Até coisas, às vezes chegam coisas ofensivas, chegam denúncias anônimas, mas eu acho que tudo merece uma satisfação. Então é na construção desse modelo novo, com essas parcerias abertas. Eu já pedi a colaboração de órgãos. Não, aqueles parceiros tradicionais continuam nos ajudando. Aí, Arispe, IRIB, Anoreg, Arpen, Instituto de Protesto, mas também Fiesp, Secov, o Instituto de Estudos Avançados da USP, a Associação Brasileira de Jurimetria, o Instituto Paula Souza, a Rede Vida, TV Cultura, TV Record, todos os que se propuserem a colaborar com esse traçado de um novo perfil da Corregedoria, não é a mim que estarão ajudando. Eu sou transitório, cada vez mais transitório, já foi 1/4 da nossa gestão, né? Só faltam 3/4, daqui a pouco acaba, mas eu acho que nós temos a obrigação de tentar oferecer o máximo do nosso trabalho, da nossa vontade, do nosso empenho, do nosso amor à justiça, né? Então, isso que eu gostaria de que todos me ajudassem. Lamento que você não tenha me interrompido, estou com a boca seca, não pude tomar um gole d'água, né? Ninguém perguntou nada, não sei se é temor reverencial, mas diante do novo perfil, vocês já podiam ter perdido o temor reverencial. Obrigado, doutor Brandão. Nós temos muitas perguntas de fora, e vai ser aberto também para quem quiser fazer pergunta aqui. O funcionário está aguardando ali o microfone, o senhor ergue a mão e leva. Tem muita coisa, não vai dar para perguntar, evidentemente, hoje a gente vai encaminhar depois, mas algumas, assim, me parece assim, que sem querer filtrar, mas vem exatamente no que se imagina, no que traz. Então, por exemplo, o Irineu Tolentino Gonçalves, chefe de unidade Brás Cubas, ele fala que, pelo que tenho visto, o TJ tem avançado em algumas áreas. As palestras transmitidas online são um exemplo claro de aproximação de servidor e alguns de tecnologia. Mas vejo ainda como um dos problemas do TJ o excesso de concentração de tarefa desnecessária dos juízes. Foi pedido nosso da PAMAIS o ano passado e retrasado. Há uma série delas que poderiam ser transferidas para servidores, permitindo maior agilidade, como, por exemplo, assinatura de planilha de movimento judiciário. Ele não avançou aqui em Bacenjude e nada disso. Ou seja, antigamente, e a gente sempre falava isso, né? Tudo que era mais fácil piorou. Então, antigamente, ditava e o mandado quem fazia era o funcionário e o oficial ia cumprir. Hoje o juiz senta no Bacenjude, ele faz, ele preenche e ele cumpre o mandado. Piorou.
uma ferramenta boa. Não é. Em comarcas pequenas, a gente tem reclamação para mais direto. São 4 a 5 horas semana de juiz preenchendo essas planilhas. Quer dizer, imagina assim, é um juiz mês em 2 varas fazendo isso. No serviço não era dele. Então, eu estou entregando a pergunta para o corregedor, para a resposta do Irineu Tolentino Gonçalves, chefe de unidade Brás Cubas. Pelo que eu entendi, assinatura de planilha, ele fala? Ele fala para delegar para o funcionário fazer isso. Eu acredito que entre os desembargadores as planilhas já são preenchidas pelos funcionários, né? E nós estamos também tentando fazer com que haja uma planilha só, porque hoje é uma duplicidade, uma do tribunal e outra do CNJ. Nós estamos já bem adiantados na adoção de uma só planilha, o que vai reduzir o serviço e ela vai se tornar ainda mais simples. É lógico que todas essas providências, elas esbarram nas impossibilidades, dificuldades, não impossibilidades, mas dificuldades de ordem técnica, né? Então nós temos a Secretaria de Tecnologia e Informação, que é a responsável pela implementação. Coisas que aparentemente parecem simples, nós não conseguimos por causa... Né? O doutor Brandão sabe que no segundo dia de corregedoria, eu queria algo que eu achei simples, que era um acesso a um prontuário simplificado do juiz, em que eu tivesse a fotografia do juiz, um pequeno histórico dele, para que eu, quando fosse atender, eu soubesse com o que eu estou falando. Eu não consigo hoje memorizar fisionomicamente nome e fisionomia de 2.400 juízes, né? 360 desembargadores já deram um trabalho imenso, né? E esses são os eleitores que você tem que conversar. Agora, os juízes, então, né? Até hoje, 5 meses e não se conseguiu. Eu achei que era uma coisa simples. Provoquei também a ministra Calmon, ela falou, estamos em andamento, vamos ver quem chega primeiro. Agora ela fala assim, vamos ver quem atrasa mais. CNJ ou TJ de São Paulo. Não se consegue fazer, que me pareceu um banco de dados simples, 2.400. Né? Então, as coisas, uma estrutura arcaica, ela entre a vontade e a implementação, há um caminho que você não imagina, dá para escrever um livro, né? Reuniões, comissões e etc. Então, mas estamos trabalhando nisso. Ainda nesse sentido, a Raquel Padovan, supervisora do serviço de Serrana, ela fala como se posiciona a corregedoria em relação a otimizar e inevitavelmente informatizar cada vez mais as práticas cartorárias que dispõem, fala do provimento, o 1929 de 2011, que dispõe sobre a utilização de meio eletrônico para comunicações oficiais. Então ela indaga, não entende corregedoria que já é tempo da atividade exercida por todos os escreventes, ou seja, criando-se e-mails institucionais para cada servidor? Nós vamos esbarrar nessa dificuldade técnica, da potencialidade dos nossos equipamentos para isso. Pelo menos é a resposta. Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor de informática, pode saber por que é tão difícil disponibilizar isso. Né? Talvez porque o bom seja inimigo do ótimo, porque a gente trabalha com uma base de e-mails na Apamages desse tamanho aproximado, a um custo pífio mensal, que nós pagamos sem nenhum problema. Toda a sociedade nossa tem e-mail Apamages, temos 8 listas de discussão, 2.000 juízes em lista, e não sei, seria deve fornecer esse know-how para a STI do tribunal. Há uma outra que é muito interessante. Nós temos indagações muito específicas, né? Uma dos servidores estava indicando aqui. Sim, a Valdirene, escrevente técnico de São Paulo. Ela diz: há provimentos que, ao invés de facilitar o trabalho, tornam mais complicado ainda. Um deles que atualmente está gerando muitas reclamações é o provimento 16/2010, que diz que somente varas especializadas podem emitir certidão de objeto e pé de processo. Ela menciona: a minha vara possui um acervo criminal e todos os dias temos que pedir desarquivamento do processo, redistribuí-lo, e apenas após a redistribuição é que a parte poderá obter o pedido atendido. Quando antes o réu interessado recolhia a taxa e em 5 dias já retirava a certidão.
É uma situação bastante... Vamos estudar. Eu confesso que eu não sei, eu não conheço de cor todos os provimentos da corregedoria, né? Peraí, fala, porque muita gente, então 1.051, aliás, 1.051 pessoas online, é um novo recorde que ganhou do assessor, ainda bem. Então, ainda bem para o assessor, né? E para mim, né? Mas tudo bem. Não, veja, não lembro exatamente o que diz cada um dos provimentos, mas o que acontece muitas vezes é que tem uma migração de sistema, né? Então, os processos que são muito antigos, eles são migrados na medida que alguém faz um requerimento, aí sim você lança ele no sistema, aí sai uma certidão específica daquilo, né? São dificuldades. E gostaria só de acrescentar a questão dos e-mails. Tem uma limitação sim, mas também tem níveis de acesso do tribunal. Muitas vezes a gente recebe pedido para que seja autorizada uma senha para um agente administrativo atuar no SAGE, por exemplo. Ele não pode. Tem regras da SPRH que não permitem, pode dar problema de desvio de função, né? Então tem alguns limites de acesso que justificam muitas vezes por que não dá para dar senha para todo mundo, e-mail para todo mundo. São regrinhas de segurança e regras de acesso do sistema. O Emanuel Costa Santos é oficial de registro em Araraquara e pergunta: desembargador, em que medida o sistema notário registral pode contribuir para essa releitura da aplicação do direito? De outro lado, o referido sistema está respondendo adequadamente a esse tempo? O que falta? Ele é o segundo oficial de registro de imóveis, títulos e documentos de Araraquara. Eu gostaria de que todos os delegados e todos os funcionários que eles têm, alguns de uma qualidade muito superior aos que nós conseguimos recrutar no serviço público, que eles pensassem em oferecer alternativas, né? Eu já fiz inúmeras palestras tentando detectar aquilo que seria possível transferir para os tabelionatos e para os registros, né? Essa primeira parte, eu estou mais dependendo deles. Eu infelizmente, nunca trabalhei em cartório, né? Eu não sei o que o cartório, o que um serviço delegado poderia fazer além daquilo que a lei já atribuiu. Mas isso é missão que eu estou pedindo, é a colaboração, exatamente a colaboração que eu estou pedindo. Todas as pessoas que me visitam, todos que eu conheço, eu falo: o que mais que nós podemos tentar passar para as serventias, né? O que depende de lei, o que não depende de lei. Se depender de lei, eu não hesito em remeter o projeto, tentar lutar e etc. O que não depende de lei, melhor, porque nós implementamos imediatamente. Quanto à segunda parte, não tenho recebido denúncias de atendimento ruim dos extrajudiciais, são muito reduzidas, né? Eu tenho recebido, sim, queixas de extrema severidade em analisar títulos, cartórios que devolvem tudo. Então, isso nós vamos começar a enfrentar. Ainda hoje eu fiz uma reunião com o Dr. Ricardo Dipp, Ricardo Sintra e Kyoichi Shikuta para formar uma força-tarefa para os extrajudiciais. Vai sair também, ninguém vai ficar livre dessas forças-tarefas, não. Aparício dos Santos Neto, escrevente técnico em Chacupiranga. O que o senhor diz quanto aos escreventes que são bacharéis em Direito e não são indicados para cargos de chefia e direção, enquanto são preenchidos por servidores que sequer possuem ensino médio ou não têm nível superior, como acontece frequentemente em instância inicial? Esse é um dos problemas que nós não temos consciência, estamos tentando enfrentar. Eu já fiz várias reuniões com a Lilian de Paula, que é a nossa diretora de Relações Humanas. Agora, por exemplo, veja que nós tentamos. É difícil mudar de um dia para outro praxes que residem na discricionariedade do juiz de escolher quem vai trabalhar com ele, né? Mas, por exemplo, agora que foram criados os 2.199 cargos de assistente judiciário para a primeira instância, mais uma vitória do desembargador Ivan Sartori, essa escolha vai recair sobre
integrantes do quadro e pensa-se, o Conselho já falou em estabelecer alguns requisitos que vão tornar menos subjetiva essa possibilidade de escolha. Tudo tentando fazer com que a meritocracia se substitua, ou venha a substituir o favoritismo, qualquer tipo de privilégio. Jorge Salles, coordenador de Carapicuíba, ele indaga sobre como proceder um projeto de processos de projeto de paternidade já encerrados, já que ele não pode enviar para o arquivo da empresa Rical e dentro de alguns processos a cópia de certidão de nascimento, e eles não poderiam assim ser incinerados. Quer saber se há uma... Doutora Maria de Fátima. E o que ele faz? É a pergunta dele. Ele não pode mandar porque a Rical não está aceitando os arquivos, segundo o coordenador de Carapicuíba. Exatamente, os de família. Peraí, não, já responde aqui no ato já para o Jorge Salles. Ele pode mandar um pedido específico com relação a isso para mim amanhã ou depois, e aí nós encontraremos uma solução para ele. Eu volto pedindo então aí, Jorge Salles, para mandar para ele, para a gente poder discutir até para os demais também, não só para ele, né? Claro. Porque Durval dfilho@tjsp. Durval de Filho. Não, só de Filho. De Filho. Meu nome é Doutor Durval. De Filho. Demudo, né? Ele também está ouvindo aqui, não foi a câmera para você ainda, demora um pouquinho por causa disso. O Márcio Albeiro Couto, o escrevente de Porto Feliz, ele menciona uma ideia dizendo que as ações que não dependeriam de distribuição de justiça pelo magistrado, arrolamento, divórcio, sem menores, que não deveriam ser obrigatoriamente em cartórios extrajudiciais. Um mix do que tem hoje, mas já fazer mesmo... Esse é um dos projetos, esse nós estamos pensando, e há muita coisa a mais. Eu já pensei no uso capião, enquanto não houver contestação, né? Tem vários... as ideias estão surgindo e nós estamos estudando tudo que for possível, nós vamos implementar. Muito obrigado. Se tiver outras ideias também, pode mandar para a equipe do extrajudicial. Bem, então, eu queria saber se nós estamos encerrando por causa do horário, se alguém local tem para ser levado, porque nós temos muita coisa que vai ser entregue para o corregedor, que não desculpar com quem não chegou. E, para encerrar, tem uma questão, a Raquel Padovani, novamente, ela diz, e é uma pergunta bastante delicada, mas me parece que é o sentimento, nesse começo de gestão que está invadindo aí os magistrados, pelo jeito também os servidores. Mas assim, o que está sendo feito para garantir que os futuros corregedores tenham esse mesmo perfil? Mesmo sabendo que 2 anos é um período curto demais para enraizar ideias e colher resultados. Isso aí, o futuro a Deus pertence. Mas há 360 desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo, todos excelentes, né? Cada um com o seu estilo, com o seu feitio. E se nós escolhemos o pluralismo como um valor presente na Constituição, é bom que haja variação, né? Porque assim nós podemos fazer um quadro da nossa preferência, poder cotejar. Se tudo é igual, nós ficamos numa homogeneidade que não é própria dos seres humanos, é própria de formigueiros, de colmeias, né? E o homem é diferente, é irrepetível, né? Eu aceito isso como um elogio, se ela está dizendo que o próximo deveria ser como eu, candidatos, né? Prestem atenção. Bem, gente, 1.056 pessoas online, as perguntas vão ser levadas lá. Eu queria agradecer, o auditório está cheio, eu pedi para a câmera passar aqui para mostrar. Agradecer a presença de todos, principalmente do nosso Corregedor-Geral de Justiça. Deu uma demonstração de novidade, uma demonstração de empatia, uma coisa pública com todos nós, juízes, servidores, membros da família judiciária e da família forense, para usar um termo antigo que nós, juízes antigos, gostamos tanto. Obrigado a todos e imensamente obrigado ao Corregedor-Geral da Justiça, que me deu essa alegria de conseguir, na carreira, fazer uma palestra em que ele conseguisse falar para mais de 1.000 pessoas do estado de São Paulo. Parabéns e muito obrigado, senhor Corregedor.